Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de quase 2000 anos, um verdadeiro estudo de caso sobre como proteger uma comunidade de uma ameaça que vem de dentro. É uma história antiga, pois é, mas a tática que ela revela, essa é mais atual do que nunca. Vamos começar com uma pergunta que já coloca a gente para pensar. E se o maior perigo não for aquele ataque direto, aquela mentira descarada? E se for algo muito, mas muito mais sutil? Uma ideia que soa bem, que parece lógica, mas que lá no fundo vai corroendo a base de tudo. Bom, o vilão da nossa história tem até um nome grego chique: pitanologia. Basicamente, é a arte de falar bonito, de construir um argumento que soa super bem, que é plausível. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4, sacou que essa era a principal ameaça para a igreja primitiva. E o mais perigoso não era um ataque de fora, era um problema que nascia ali mesmo, de dentro. O ponto central do alerta de Paulo era esse: cuidado com os argumentos que, por mais inteligentes e bem estruturados que pareçam, acabam tirando a mensagem principal do centro e colocando no lugar um monte de sistemas criados por opiniões humanas. O perigo real era distração, era desviar o foco do que realmente importava. Ok, então vamos entender isso melhor. Como é que Paulo viu essa ameaça tomando forma na prática? Bom, ele foi muito preciso e identificou 3 escolas de opinião, digamos assim, que estavam começando a aparecer. E ele não pegou leve, não. Para deixar bem claro, ele usa a palavra ninguém 3 vezes no mesmo capítulo. É como se ele acendesse um sinal de alerta vermelho piscando para mostrar: olha, tem um perigo claro e imediato bem aqui. O primeiro alerta vai direto no intelecto. Paulo adverte sobre o risco de ser, literalmente, capturado por ideias que parecem super profundas, mas que, no fundo, são vazias. Esse primeiro desvio é aquele risco de começar a valorizar mais os argumentos humanos complicados do que a verdade central, que é simples. Sabe, é quando a fé começa a virar um exercício quase acadêmico, e isso acaba criando um elitismo intelectual, uma turma que se acha mais inteligente e que se afasta da essência. Agora o foco muda, sai do intelecto e vai para o comportamento. O segundo alerta de Paulo ataca diretamente as regras, os rituais, as práticas externas. Aqui, o perigo é outro. É transformar a fé numa lista de pode e não pode. E o que isso faz? Inevitavelmente, cria o grupo dos de dentro e o grupo dos de fora. Tudo baseado em ações externas e não numa convicção de coração. É o que a gente poderia chamar de institucionalismo rígido em ação. E vamos para o terceiro e último alerta. Esse aqui fala sobre o perigo do elitismo espiritual. Aquela ideia de que existem pessoas com experiências supostamente superiores às outras. Pois é, esse desvio é sobre aquelas pessoas que afirmam ter uma conexão especial, um conhecimento que as tornam melhores que os outros. Elas acabam virando juízes da fé alheia, sabe? Criando hierarquias, dependência, tudo que vai na contramão de uma conexão direta com o fundamento da comunidade. E se a gente olha para essa tabela, o padrão fica claríssimo. Seja pelo intelectualismo, pelo legalismo ou pelo misticismo, essas 3 abordagens, elas sempre reaparecem ao longo da história. E o resultado? É sempre o mesmo: facções, divisões e a perda total do foco principal. A coisa ficou tão séria, a ameaça se tornou tão real, que Paulo precisou mudar de estratégia. Ele teve que parar de falar de doutrinas abstratas para confrontar pessoas, indivíduos. Já perto do fim da vida, enfrentando muita rejeição, Paulo foi forçado a ser muito mais direto, muito mais específico. A teoria tinha virado uma crise real, com nome e sobrenome. E isso adiciona uma camada de drama humano, né? Ao dar o nome aos bois, Himeneu e Fileto, Paulo mostra as consequências reais, no mundo real, desses argumentos que soam bem. Não era mais um debate filosófico. A fé das pessoas estava sendo destruída por causa disso. Certo? Então qual foi a solução? É aqui que a história dá uma virada sensacional. Paulo não combateu fogo com fogo. Ele não criou um outro sistema super complexo para argumentar contra os outros. A resposta foi outra. A solução foi, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Era preciso recentralizar a comunidade na fonte da sua unidade e da sua verdade, em vez de se perder em debates que não levam a lugar nenhum. E aqui a gente conhece o herói da nossa análise,
Se a pitanologia era o vilão, enoikioplausios é o antídoto. É uma ideia poderosa, a de que a palavra de Cristo deve habitar, deve morar de forma rica, transbordante dentro da comunidade. E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, a pitanologia, o discurso humano, que gera complexidade e divisão. E do outro, o enoikioplausios, a palavra de Cristo que cultiva a unidade, onde o foco não são os sistemas, mas a pessoa de Cristo. E isso não é só uma ideia bonita, abstrata, é um jeito prático de viver em comunidade. Envolve uma nova forma de ler as Escrituras, uma confiança total no testemunho dos apóstolos e, o mais importante, uma vida comunitária onde a palavra é vivida, é compartilhada uns com os outros. Portanto, o ponto crucial é esse, pessoal. A resposta para argumentos que dividem não é criar argumentos ainda melhores, é cultivar uma comunidade tão cheia da sua verdade central que as distrações simplesmente perdem a força. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo como o nosso, saturado de informação, de opiniões, de argumentos convincentes, qual é o princípio central, qual é a palavra que habita ricamente, que mantém as nossas comunidades, as nossas empresas, até as nossas famílias, unidas e focadas naquilo que realmente importa?